Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai abordar o mercado financeiro, algumas ações que andaram bastante, outras que ficaram para trás. Vamos tentar entender qual é a perspectiva do BTG para a Cosan, pois segundo o banco, as ações da Cosan podem subir mais de 90%. Vamos tentar entender como foi o resultado do quarto trimestre de 2023. Eu vou trazer para vocês uma perspectiva um pouco diferente a respeito dessa empresa, tanto em termos de qualidade como em termos de valuation. E no dia de hoje, apesar do Ibovespa ficar bastante lateralizado, nós tivemos as ações da CBA disparando 7%. O que está acontecendo com essa empresa? Será que ela de fato pode ser uma oportunidade para uma carteira de investimentos de longo prazo? Pontos importantes a respeito do resultado do quarto trimestre vão mostrar que talvez a CBA esteja no início de um ciclo de valorização. Eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo. Por fim, vamos falar de uma ação que andou bastante no último mês, o que fez as ações da CEMIG saírem do patamar de R$ 11,10 e alcançarem agora o patamar de praticamente R$ 13. Pessoal, uma valorização de quase 17% em poucos dias. O que está acontecendo com essa ação e será que a CEMIG nos preços atuais ainda seria uma ótima oportunidade? Lembrando que esse canal não traz recomendação de compra ou venda de ações, a intenção é que você se torne um investidor muito mais independente, independente de casas de análise, de recomendações do mercado financeiro. Faça a sua própria análise e monte a sua carteira previdenciária. Aqui nesse canal eu vou te dar subsídios para você dar os primeiros passos e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante. Se eu te ajudar, eu peço que você deixe sua inscrição e compartilhe esse vídeo em outras plataformas. Me ajude a divulgar o meu trabalho. Vamos para o vídeo. Galera, começando pela Cosan, sem dúvida nenhuma, estamos falando aqui de uma empresa com altos níveis de qualidade. Ela tem um portfólio premium e todas as suas marcas são líderes de setor, tanto a Raizen quanto a Rumo, a Compass, Move. Ela possui também um portfólio de terras gigantesco e além disso abriu uma posição bem grande aqui na Vale. Então, quando a gente olha para o portfólio, não tem o que criticar em termos qualitativos. Provavelmente vai conseguir proteger o patrimônio do investidor a longo prazo. Mas será que comprar nos preços atuais seria efetivamente um bom negócio? Bom, um ponto que eu não gosto muito na Cosan, pessoal, é o fato dela trabalhar muito alavancada. Eu sei que ela contratou muita dívida para abrir a posição na Vale, porém, mesmo assim, eu acho dívida líquida sobre EBITDA em 3 vezes o endividamento muito alto para uma empresa cuja principal fonte de receita são os dividendos das suas controladas. Aqui nós temos um ponto que eu já havia demonstrado lá no clube de membros no grupo do WhatsApp. Para você que é membro, eu solicito que você clique lá no link na área de membros para ser direcionado ao grupo. Lá eu trago algumas análises também, tá, pessoal? Então vejam aqui que no fluxo de caixa direto de 2023 a gente tem a entrada e a saída do caixa da Cosan. Houve entrada de 3,4 bilhões na forma de dividendos recebidos, depois a entrada de mais 700 milhões na forma de gestão de portfólio e desinvestimentos, ou seja, alguns ativos que a companhia vendeu e houve entrada no caixa desse valor. Depois nós tivemos entrada de 6,8 bilhões de captação de dívidas, então a empresa contratando mais dívida aí para investir. Em contrapartida, nós tivemos a saída de quase 5 bilhões só de amortização de dívidas, pessoal. Isso aqui é muito importante porque, como vocês podem ver, houve uma saída para amortização de dívida superior à entrada de dividendos aqui no caixa da companhia. Outro ponto importante é que os juros e outras despesas também consumiram 2,6 bilhões aqui no fluxo de caixa. Então vejam vocês que uma dívida muito pesada acaba impactando de maneira bastante negativa os resultados da empresa. Isso é natural, tá? Então o papel de uma holding é contratar dívida barata para alocar capital nas suas investidas. Então esse é um processo de longo prazo. Eu acredito que a Cosan ainda poderá surpreender a médio e longo prazo, porém, considerando todas as premissas de Benjamin Graham, de você alocar capital numa empresa que esteja sendo negociada abaixo do seu valor intrínseco, eu não vejo uma margem de segurança tão grande para alocação de capital em Cosan hoje, apesar de ser um excelente ativo. Em contrapartida, nós temos o BTG apontando para a Cosan como um ativo altamente valioso, que ainda pode se valorizar cerca de 90%. De acordo com o BTG, o lucro líquido da empresa ficou na ordem de 2,3 bilhões, 17% superior em relação ao esperado pelo próprio banco. E segundo o BTG, a alta alavancagem da companhia está relacionada à reclassificação das ações da Vale, E excluído isso, o índice de alavancagem teria permanecido estável no trimestre. Com isso, o BTG recomenda a compra nas ações da Cosan com preço-alvo de R$ 30, um potencial de valorização de 90%. Eu gostaria que você deixasse aí para mim um comentário explicando por que você investe na Cosan, o que você vê de crescimento para essa empresa. Talvez você, como investidor, esteja vendo algo que eu, Machado, posso não estar vendo. Então, eu gostaria que você contribuísse nesse sentido com o vídeo.
Agora um ponto importante, apesar do Ibovespa ter ficado bastante lateralizado, galera, olha só isso aqui, nos últimos meses o Ibovespa tem ficado aqui entre 130 e 125 mil pontos, ele simplesmente não sai dessa área. Isso se deve em grande parte à forte saída de estrangeiros aqui da Bolsa, né? Então os estrangeiros terminaram o primeiro trimestre com maior saque na Bolsa desde 2021. Pessoal, isso aqui é muito bom para o pequeno investidor, porque segue pressionando o preço dos ativos e nós temos diversas ações com lucro recorde, como é o caso da CEMIG, do Itaú, entre outras empresas. Então isso nos permite, como pequeno investidor, acumular número de ações pagando preços muito descontados, né? Então tem que agradecer o estrangeiro quando ele sai vendendo os ativos aqui da nossa Bolsa brasileira. Agora um ponto interessante é que apesar do Ibovespa estar bastante lateralizado, nós tivemos aqui as ações da CBA disparando 7%. Bom, como muitos de vocês sabem, a CBA é a maior produtora de alumínio aqui no Brasil e a companhia desfruta de algumas vantagens competitivas, né? Então seu modelo de negócios é totalmente verticalizado, ou seja, ela detém todos os ativos necessários para a produção do alumínio. Inclusive, ela tem alguns parques eólicos e usinas hidrelétricas integradas à sua operação, que geram um custo de produção muito mais baixo, por exemplo, do que a própria China. Então, isso traz algumas vantagens, sim, para a CBA. Tá? Outro ponto importante é que 90% da receita ela vem do mercado interno, né? Então, ela produz muito mais para dentro do Brasil do que exporta. Então, pessoal, a gente vê que a CBA ela vem sofrendo bastante nos últimos semestres, né? A gente pega o último ano aqui, a empresa vem praticamente só caindo, né? Muitos bancos e casas de análise rebaixando a recomendação do ativo. Vocês que acompanham o canal há mais tempo sabem que eu tenho uma posição aqui em CBA, né, de 3,2% da carteira, e eu decidi que não iria vender a partir do momento que eu analisei os resultados do quarto trimestre de 2023. Pessoal, a CBA no ano de 2023 vinha passando por uma tempestade perfeita com problemas internos e problemas externos. Nos problemas internos, ela tinha um período de instabilidade nas suas salas forno. Isso fez com que ao longo do ano de 2023 a empresa tivesse uma queda abrupta na sua produção, então o volume produzido caiu bastante e esses problemas operacionais também impactaram de maneira muito negativa no custo de produção da empresa, né? Então ela começou a ter um gasto muito maior para produzir o alumínio, produziu muito menos e vendeu muito menos. Tudo isso derrubou os resultados, principalmente no terceiro trimestre de 2023. Porém, no quarto trimestre, ela deu claros sinais de recuperação. Então, a própria empresa mostrou que os problemas operacionais foram sanados. Isso se refletiu no maior volume de vendas, ou seja, um volume que cresceu 24%, na comparação com o quarto trimestre do ano passado. Outro ponto interessante é que ela conseguiu reduzir também o seu custo dos produtos vendidos, né? Então vejam que apesar de ter produzido e vendido mais no quarto trimestre de 2022, ela teve um custo de produção praticamente estável, né? Então esses pontos não mostram que a empresa está decolando, mas mostram que ela está em processo de recuperação. Então a parte interna ela já vinha sendo sanada no quarto trimestre de 2023. E eu cheguei a falar no clube de membros que eu manteria a CBA na carteira, uma vez que ela vinha lidando bem com seus problemas operacionais e também porque eu esperava uma retomada no ciclo de preço do alumínio, que parece que está acontecendo agora em abril de 2024. Vejam que o alumínio agora vem sendo negociado a $2.440, o mesmo patamar de preço de maio de 2023, né? Então agora com os problemas operacionais sanados e uma alta no ciclo de preço do alumínio, a CBA tem tudo para começar a entregar resultados um pouco mais sólidos, né? Já reportando lucro nos próximos trimestres, principalmente pelo fato da companhia desfrutar de algumas vantagens, né? Então ela está no primeiro quartil da curva de custos, ela gasta muito menos para produzir o alumínio do que os diversos pares globais. Isso se deve em grande parte a ela ter todas aquelas hidrelétricas interligadas ao seu processo produtivo. E é por isso que a gente vai manter, por enquanto, a CBA na nossa carteira de investimentos, né? Olhando para uma recuperação maior do mercado de alumínios a médio e longo prazo. Agora nós vamos falar de uma ação que tem sido um bom acerto para a carteira. Recentemente trouxe a ação da CEMIG buscando diversificar mais essa carteira por setor. Eu estava muito comprado no setor financeiro, com a posição robusta em Bradesco, Itaúsa, BR Partners e também Banco do Brasil, né? Então eu tinha a Celesc, queria trazer mais uma elétrica e acabei trazendo a CEMIG, né? Isso porque a CEMIG vinha apresentando claros indícios de ganho de rentabilidade e principalmente eficiência nos últimos anos, né? A empresa estava muito pouco alavancada, ou seja, em um bom ponto para pagar bons proventos, um PL muito descontado, um PVP
descontado frente ao seu nível de rentabilidade. Tudo isso mostrava uma empresa muito bem gerida e com desconto exacerbado frente ao seu valor intrínseco, né? E o que veio para confirmar essa perspectiva foi justamente o resultado do quarto trimestre de 2023, no qual a empresa reporta um resultado extremamente sólido, com um crescimento de quase 40% no lucro líquido consolidado. Outro ponto interessante é o fato do EBITDA ser bastante diversificado por segmento, inclusive com a participação do segmento de distribuição de gás. Então a companhia bem segura para investimento a longo prazo, com alavancagem bastante controlada, mas sem dúvida existiu o problema ali da federalização, né? Então quase sempre quando você vê um ativo com bons indicadores de rentabilidade, bons níveis de qualidade, sendo negociado a um desconto muito alto, provavelmente existe algum risco que o mercado está enxergando para aquele ativo, né? E sem dúvida, toda essa discussão da federalização pressionou bastante a cotação da CEMIG nos últimos meses, né? Mas fazendo um apanhado geral, eu não acreditava de fato que essa federalização fosse acontecer. Não era certeza, tá, pessoal? Uma vez que eu paguei para ver. Então montei a posição da CEMIG aqui na nossa carteira e estou carregando desde então. Vejam vocês que nós pagamos aqui R$ 11,56 para ser sócio da CEMIG e ela já está entregando um retorno aqui de 12%. Existe a perspectiva de uma bonificação de 30% ser aprovada agora no final de abril e também um dividendo na ordem de 36 centavos, que vai ajudar a puxar o nosso preço médio para baixo aqui. Porém, o mais importante não são os dividendos e nem as bonificações, e sim o forte crescimento da lucratividade que a empresa vem evidenciando. Recentemente, a XP começou a cobrir as ações da CEMIG, recomendando compra com preço-alvo na casa dos R$ 16,00, né? Então, segundo a XP, a possibilidade de federalização da companhia que tem preocupado os investidores, mas eles acreditam que isso não vai para frente, né? Então, na visão da XP, o segmento de distribuição apresentará o maior potencial de criação de valor entre as linhas de negócio da CEMIG. Eu mostrei para vocês que ela é bem diversificada, mas, segundo a XP, a distribuição será o carro-chefe e é justamente o segmento que mais vai gerar valor para a companhia nos próximos anos. E no tocante à federalização da CEMIG, nós temos aqui uma matéria bastante recente, do dia 2 de abril de 2024, da Folha de São Paulo, apontando que a proposta de Haddad esfria a federalização da CEMIG. A renegociação de dívida prioriza educação. Venda de geradora de energia para Vale também dificulta entrega de estatal. Então nós temos a CEMIG fazendo vários desinvestimentos, né? Então vendeu sua participação da Aliança Energia para Vale, iniciou também o desfazimento de 4 pequenas centrais hidrelétricas, e a cada passo que a CEMIG dá para se desfazer de um ativo de geração, menos atrativa ela fica para a União, né? Então a União não quer ter que lidar com distribuição de energia, ela quer as unidades geradoras. Porém, o que a CEMIG quer é focar os seus investimentos no carro-chefe da companhia, que será o segmento de distribuição nos próximos anos, né? Então aqui existe vários entraves dessa negociação, tanto relativo ao valor justo, quanto à atual estratégia da companhia. Então tudo isso mostra que talvez a XP tenha razão, né? Que talvez essa federalização não vá para frente, e é por isso que eu sigo posicionado em CEMIG. Caso ela volte para casa abaixo dos R$12,00, eu provavelmente irei reforçar a minha posição no ativo. Para você que gostou da forma como eu analiso ativos e quer ter um contato direto comigo, eu te convido a assinar o clube de membros. Nele nós vamos conversar diariamente no WhatsApp, eu vou trazer conteúdo relevante do mercado financeiro, análise de alguns ativos exclusivos. Você também terá acesso a vídeos exclusivos que eu lanço todos os finais de semana, além de algumas planilhas que vão ajudar você a analisar melhor os seus ativos. Se fizer sentido para você, fica aí o convite, apenas R$ 2,99 para entregar muito conteúdo para vocês. Para você que assistiu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.